Quando a gente fala de medos ou problemas, a gente precisa saber do que a gente está falando propriamente dito, né? Então, qual seria o sentido de ter medo ou ter problema? Porque medo é uma coisa e problema é outra coisa diferente, né? Então, o medo geralmente ele está relacionado a você travar e não conseguir fazer ou ficar parado no tempo com outras expectativas. E o problema ele pode ser gerado por você ter feito alguma coisa, né? E ter consequências disso. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pegar primeiro o medo e falar assim, vamos pensar assim, olha, qual é o seu medo? É falta de habilidade ou é a intercorrência que está te preocupando? Então, vamos começar a falar da habilidade. Habilidade é uma coisa que a gente adquire fazendo, entendeu? Então, por exemplo, se você passou por uma pós-graduação, por cursos livres e tudo mais, você teve contato com princípios e conceitos mínimos para você começar a atuar. Isso é importante. E como que você vai aprender a atuar? Você vai aprender a atuar realizando procedimentos. Ou seja, eu junto aquele conjunto de princípios, começo a atuar e aí gradativamente eu vou tendo experiência com os procedimentos. Ou seja, eu costumo dizer sempre assim, olha, quando a gente é estagiário, não é? Quando a gente é estagiário, o que a gente faz? A gente entra num lugar todo comportado, não é? Quer saber quais são as regras do ambiente, o que eu devo fazer, o passo a passo para eu fazer, e você vai seguindo aquele passo a passo. Eu costumo dizer que geralmente quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente não domina aquele procedimento, às vezes a gente nem sabe fazer direito, a gente simplesmente está repetindo uma série de procedimentos, ou um protocolo, ou um passo a passo, sem entender muito bem. Aí depois que você faz uma vez, duas, três, aí você começa a perceber uma coisa aqui, perceber outra coisa ali, percebendo, e isso você vai tendo, né, condição de desenvolver as suas habilidades. E isso vai te fazer gostar mais daquilo que você está fazendo, porque aí você começa a entender como que as coisas funcionam, as respostas que você está tendo, e aí você começa a falar, poxa, que bacana isso. Eu lembro que eu tive um professor na universidade que ele falava assim, bom, para você aprender a fazer, vai repetindo alguma coisa que alguém que você admira, que você respeita, ou que você estudou, ou que você viu no artigo, vai repetindo aquilo e faça, e atinja os resultados que aquela instrução vai te dar. E depois, quando você dominar o processo, aí você vai modificando aquele procedimento para dar o seu toque. Então, muitas vezes, né, você escuta o termo assim, olha, não aprendeu nem a andar, ainda quer voar. Isso é muito comum, não é? Isso é muito comum. Às vezes você olha para a experiência daquele profissional, você fala assim, eu queria ser assim. Mas veja qual foi a trajetória que aquela pessoa percorreu, não é? Veja como foi que ele desenvolveu isso. Porque eu costumo dizer que tudo que a gente faz, a habilidade manual, uma habilidade motora, ela tem a ver com... é parecido com você andar de bicicleta ou então dirigir um carro, não é?
Aí tem gente que fala assim, eu não sei dirigir carro automático. Aí você dirige uma, duas, três vezes, daqui a pouco você esquece como que era dirigir o carro que não era automático. Então, assim vai, é uma questão de trabalhar. Eu quero te incentivar, inclusive, a praticar. Toda vez que eu dou um curso presencial, meu maior objetivo é ter vários modelos para que vocês pratiquem. Isso aí fica muito legal. Toda vez que a gente pratica muito, a pessoa, a habilidade motora que ela precisava ter, ela desenvolveu. Aí, as demais informações que a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar numa live, a gente pode trabalhar numa videochamada, a gente pode trocar uma mensagem em qualquer um aplicativo e ter ali o refinamento das informações. Então é isso que a gente não pode abrir mão. Então, como que você aprende a fazer? Você tem um fundamento e aí você refaz novamente, até que chega um momento que você passa a dominar aquele contexto. E aí fica muito rápido, fica muito tranquilo. Mas nesse momento é o momento que você deve parar, manter a humildade e a atenção. Porque geralmente quando a gente pega a habilidade motora, você olha e fala assim, não, isso daqui é muito fácil para mim, é só repetir isso e vai ficar assim, tudo muito bem. Cuidado. Porque como eu te falei, quando a gente é estagiário lá no começo, a gente geralmente não erra porque a gente está muito preso aos princípios, às orientações e tudo mais. Quando a gente começa a achar que já é bom pra caramba, aí é onde a gente erra. Então, cuidado com isso. Para quem está entrando agora, minha boa noite. Eu avisei que a gente tem um grupo agora aberto no Telegram, que a gente está continuando aqui com as jornadas de lives, com o objetivo de te estimular a um retorno seguro e com resultados. Deixa eu ver aqui, a Carla fez um comentário aqui, que a gente estava falando de medo, né? Aí a Carla falou aqui que ela tem medo de intercorrências. Olha só, Carla, esse medo de intercorrência, ele não pode ser algo que te trave, tá? Mas ele tem que ser alguma coisa que te leve a vencer esse medo e que você aprenda com as intercorrências. Então, eu estava falando primeiro de habilidade e agora eu vou falar de intercorrência, e tem a ver com o que a Carla estava comentando ali, medo de intercorrência. Eu acredito que todo mundo tem uma dose de medo de intercorrência. Todo mundo. É que uns assumem, outros não. Mas um profissional responsável, ele sempre tem um pé atrás com a intercorrência. Mas deixa eu te tranquilizar antes de qualquer coisa. Só vai ter intercorrência quem trabalhar. Não tem como uma pessoa não ter intercorrência se ela trabalhar e não tiver intercorrência, alguma coisa está errada. Porque, olha só, você vai fazer uma gordura localizada hoje. E aí você fez toda a marcação, você fez a avaliação do seu cliente, você deu orientação, escolheu a melhor mescla, aquela que está te dando resultados e tudo mais. E aí você sai fazendo a aplicação. O cliente está conversando com você, você se distrai. E aí você esbarra num vasinho. Na hora, você já vê que aquela região já fica mais sobrelevada. Na hora, muitas vezes já começa a ficar roxo. A gente acha, agora voltou para valer. Quando a gente acha que sabe demais, isso é um problema também. Porque a arrogância, a soberba e tudo mais faz com que a gente comece a querer reinventar a roda. E isso gera problema com certeza. Então, por exemplo, excesso de volume é uma tragédia anunciada, é uma cilada que a gente se envolve, e muitas vezes por um indício de nossa cliente, né?
Então a nossa cliente ela vai virar para nós e vai falar assim, eu queria fazer esse procedimento, aquele procedimento, tudo junto. O pessoal pode ir pro YouTube também, que tá Tá. listado lá. Tá, pessoal, se você tiver tendo muito problema aqui no Instagram, pode ir pro YouTube, que o YouTube tá mais estável, tá? Ou no Facebook e tal, mas eu acredito que o YouTube tá mais estável do que aqui no Instagram, tá, Rogéria? Rogéria, você que tá falando que está travando muito, entra no YouTube que vai resolver esse problema para você, tá bom? É que nesses horários tem muita gente fazendo live, então acaba travando um pouco, é relativamente normal, mas se uma plataforma estiver te dando problema, tem 3 opções. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube e nós estamos no Facebook ao mesmo tempo. E eu estou vendo aqui as perguntas de todos aqui. Inclusive vou parar para dar uma boa noite aqui para Lindaci, para Jaci Calisto, que está aqui de novo, né? Então, aqui ó, no YouTube eles estão falando que está tranquilo, que está muito bem. Então, vamos seguir o nosso barco. Então, a gente não pode tropeçar no excesso de segurança, né, na negligência, ou achar que as coisas não vão acontecer com você, não é? Porque muitas vezes a gente esquece dos fundamentos, e quando a gente esquece dos fundamentos, a gente começa a criar Frankenstein, né? A gente começa a criar situações, né, que a Jaci está falando aqui que no YouTube está ótima e está funcionando muito bem a live. Então, quando a gente cria, quando a gente acha que sabe demais, ou quando a gente começa a falar assim, não, vou inventar minha metodologia, não sei o que, você pode criar um Frankenstein. E aí você, com excesso de volume, combinações de substâncias sem fundamentos, falta de espírito analítico, porque muitas vezes vão aparecendo as pessoas aí no mercado e vai falando assim, não, porque eu faço assim, faço assado, e mostro antes e depois e tal, mas você precisa ter uma avaliação analítica do processo para você falar assim, bom, essa situação tem a ver ou não tem a ver. Não é só você simplesmente sair reproduzindo o processo. Outro dia eu vi uma pessoa falando que numa mescla capilar, ela foi orientada a fazer uma aplicação no centro da falta de cabelo, colocar ali 1 ml e ficar massageando para distribuir aquele 1 ml na parte do couro cabeludo, na parte inferior do couro cabeludo. Qual é a chance disso dar certo? Então é avaliação, você precisa pensar na anatomia, na fisiologia, pensar em tudo isso para poder tomar esse tipo de decisão, se você vai fazer ou não vai, se você vai ter intercorrência ou não. A princípio, se você não está com muita experiência e tem medo de intercorrência, você tem que fazer o básico bem feito, o famoso arroz e feijão. Vai lá, faz aquilo, faz do jeito que tem que fazer, vai fazendo isso várias vezes, você vai ver que vai ter um probleminha aqui, outro probleminha ali, problemas que você consegue resolver, tá bom? Problemas que você consegue resolver. Olha só, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. A Joyce de Salvador, como vai, Joyce? Boa noite. Simone Macedo, Lindaci, Recife, como estão as coisas aí em Recife? Já estão voltando a trabalhar? Legal. Boa noite pro pessoal do Instagram também, né? Do Facebook, do YouTube. Se você quiser pode colocar sua pergunta aí que já eu vou te responder também. E agora, pessoal, também a gente quando trabalha com procedimentos invasivos, a gente tem situação que elas não estão relacionadas com medo nem com intercorrência, mas estão relacionadas com problemas que na verdade a gente não identifica eles como problemas, mas nós temos clientes que pela sua alta expectativa nos geram um problema. Quer um exemplo? Por exemplo, preço. Muitas vezes a pessoa fala assim, bom, eu estou começando agora, eu preciso praticar, eu preciso movimentar minha clínica e tal, e eu vou fazer um preço muito barato
que é para eu poder ter pessoas vindo até minha clínica, e as pessoas vindo até minha clínica, vou fazer mais procedimentos, fazendo mais procedimentos, eu vou praticando, vou ficando expert no assunto, e daqui a pouco eu vou fazer o que? Eu aumento o preço do meu procedimento. Cuidado com isso, que isso pode ser uma armadilha para você, tá bom? Você tem que praticar sim, você tem que trabalhar sim, sua habilidade ela vai se desenvolver à medida que você vai fazendo procedimentos, vai estudando mais, vai podendo ter um olhar crítico daquilo que você está fazendo sim, mas cuidado com derrubar muito o preço, porque depois você não consegue aumentar esse preço novamente, ou então as pessoas vão achar que você passou a ser um explorador. Você fazia o serviço muito barato e agora faz muito caro. Então cuidado com isso. Toma cuidado, porque esse é um tipo de situação que ela é muito desafiadora. E também você tem procedimentos que são procedimentos que eles são mais caros e mais baratos. Por exemplo, você fazer um pen, né, microvasos, um vasinho, ele tem um preço ali. É diferente de fazer uma toxina, não é? Muitas vezes o pen você gasta muito mais tempo, precisa ter até uma habilidade maior para atingir aqueles vasinhos, para dar a resposta que necessita, não deixar a pele manchada, do que, por exemplo, uma toxina. Mas uma toxina, ela agrega mais preço, mais valor para o seu procedimento. E outra coisa, quando a gente trabalha com procedimentos invasivos, os nossos clientes têm uma expectativa que ela é natural. Eu costumo até dizer isso, eu gosto de invasivos porque o invasivo ele tem uma característica, né? Se eu prefiro, por exemplo, tomar uma injeção, receber uma injeção, administração de uma injeção, ao invés de ficar tomando comprimido, se o negócio for mais sério. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, que eu vou receber já uma concentração de medicamentos, de fármaco ali que eu necessito, não é? E que a resposta vai ser sistêmica, ela vai ser rápida, mas também se eu tiver que ter efeitos colaterais eu já vou ter logo. Então são as respostas rápidas que a gente espera. Mas o cliente, ele quando vem fazer um procedimento contigo, ele também no injetável ele espera essa resposta imediata, essa resposta meio que milagrosa, essa resposta que vai mexer com a realidade dela rapidamente. Em algumas situações a gente tem sim essa percepção, em outras não. Então precisa deixar isso muito claro, né? Então precisa ficar muito claro para o seu cliente, para você não ter alguns dissabores. É bom você orientar muito bem o seu cliente. Olha, por exemplo, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: quando você vai fazer um procedimento de toxina botulínica, a pessoa vem, ela confunde toxina com preenchimento e tudo mais. Eu explico para ela: olha, o papel da toxina é esse aqui, ó. Aqui você tem o músculo e aqui você tem a pele. Eu vou trabalhar de que forma? Vou administrar a toxina no músculo para ele não fazer isso com a sua pele, porque nesse movimento aqui eu tenho a predisposição, a facilidade de formação de rugas. Aí a pessoa imagina assim: poxa, mas essa toxina eu vou sair daqui com o rosto esticado? Não é com o rosto esticado, não é imediato assim. Eu explico para ela que os efeitos ela vai começar a perceber 3 dias depois, e o pico daquela administração ela pode demorar 15 dias para chegar. Por isso que a gente tem que fazer um retorno ali até 15 dias, porque ali a gente já percebeu tudo que a toxina tinha que agir e tudo mais. Porque não aconteceu uma vez, nem 2, nem 3, da pessoa fazer uma toxina,
sair daqui depois de 2 horas, ela me ligar e falar assim: olha, Nilson, não está fazendo efeito a toxina que você me aplicou, será que é de boa qualidade e tal, mesmo eu tendo aplicado antes. Então, as orientações que eu tenho dado para os nossos clientes são as seguintes: olha, eu vou dar uma orientação para ela da forma que ela precisa, vou dar o passo a passo, vou orientar como que é o procedimento, vou orientar a respeito do tempo de resposta que ela pode ter. Isso a gente vai fazer escrito de preferência. Ah, Nilson, mas se eu der tanta informação assim, eu tenho medo do meu cliente desistir do procedimento. Olha, eu posso te falar uma coisa que a gente... se esse cliente desistir do procedimento no momento que você está explicando, para você vai ser uma grande vantagem, porque você vai estar estancando uma encrenca. Porque tem pessoas que ela vem fazer o procedimento contigo, você orienta tudo que tem que orientar, faz o melhor preço, faz de tudo. E quando ela vai embora, alguém pode soprar no ouvido dela. Você já viu aqueles desenhos que tem de um lado um diabinho, do outro lado tem um anjinho, um falando bem, outro falando mal? É isso. E muitas vezes a pessoa dá ouvido principalmente para aquela informação ruim. Então ela vira lá para você e fala assim: ah, não, mas fulano tirou um sarro de mim porque ainda não está fazendo efeito. Ó, porque não fez tanto efeito assim. Ah, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. E o que a gente percebe muitas vezes é que outros profissionais, inclusive, eles não dão brecha para isso. E nós, vamos colocar assim, relativamente recente o nosso trabalho, e alguns querem desmerecer o nosso trabalho, põe isso por escrito. Fala, assina aqui, ó, tá? Então você tem algumas recomendações, você tem que seguir as minhas orientações, e depois desse período você tem um retorno. Porque às vezes acontece assim, o cliente fala assim: não, eu acho que a toxina não pegou bem aqui, e eu quero meu dinheiro de volta, não quero fazer retorno, não quero fazer nada. Se você não tem uma situação muito bem esclarecida, aí você acaba, para evitar um problema maior, você acaba até tendo que ceder a esse tipo de, vamos colocar assim, chantagem, ou assédio, ou até mesmo má fé de um cliente. Não é difícil disso acontecer, pode acontecer isso. Então, se você coloca tudo muito bem escrito, muito bem esclarecido, gente, acabou. E infelizmente a gente só fazendo que a gente acaba tendo essas experiências, cobrando barato, que você vê que não compensa, porque aquela pessoa que vem choraminga, você baixa o preço, aquela pessoa nunca vai estar satisfeita. Aquela pessoa que é extremamente problemática, que está na sua frente, insatisfeita com a vida, e ela acha que uma aplicaçãozinha aqui vai resolver todos os problemas dela. A Jaci Caliço está falando aqui, tem algumas que querem que a gente faça milagre, é isso. Então essa pessoa que está com essa expectativa tão alta, não é bom você insistir nesse tipo de tratamento, porque não vale a pena. Vai ser um dinheiro muito suado de você ganhar, e vai te gerar aborrecimentos que pode até te trazer prejuízo, tá? Então não é que você vai ser rude, que você vai ser grosso ou grossa, arrogante com o seu cliente, mas você vai esclarecer o passo a passo para ela. Pode ser que aconteça alguma coisa que você entenda que é necessário, por exemplo, devolver o dinheiro ou refazer o procedimento. Pode acontecer, mas isso não é não é com essa frequência. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, tratamento capilar. Tratamento capilar, você acha que é um tratamento que ele acontece assim rapidamente, que se resolve todos os problemas rapidamente? Não é. A Simone Macedo aqui está falando, o problema é que eles são muito ansiosos. Mas tudo que é combinado não é caro.
E se a gente entrar na pilha da ansiedade das pessoas, o que vai acontecer? A gente não vai fazer o nosso direito, a gente vai viver nessa ansiedade, aquilo que era para ser bom fica ruim, não é? Então a gente começa a sofrer demais com tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, você fazer um tratamento capilar. O tratamento capilar é um tratamento que geralmente demora pelo menos 3 meses para você começar a ter uma resposta satisfatória e a pessoa seguindo as suas orientações. Olha só que maluquice, porque tem gente que acha que vai começar a fazer um procedimento e que imediatamente ela vai ter a resposta. E não é assim. Por exemplo, eu tive um cliente que teve uma resposta super satisfatória com um tratamento capilar que eu fiz. A pessoa tinha falhas na barba, ela tinha falhas no cabelo, né? Tinha 2 falhas na barba e tal. E o que aconteceu? Ela começou a fazer, essa pessoa começou a fazer o procedimento comigo e a gente fez microagulhamento, porque era uma área bem extensa, né? E o homem geralmente sente muita dor, então eu fiz o microagulhamento e aí a gente começou naquela rotina. A primeiro mês, uma sessão por semana, segundo mês, uma sessão a cada 15 dias, depois, terceiro e quarto mês, uma sessão por semana. E aí o que aconteceu? Essa pessoa começou a fazer o procedimento e aí a mãe desse cliente virou e falou assim: eu não estou vendo resultado nenhum. Você está aplicando o produto, você está tomando o produto, você está fazendo lá os procedimentos e eu não estou vendo resposta nenhuma. Sempre tem essas pessoas para atrapalharem o nosso trabalho. E aí eu falei para ele: olha, desde o ponto zero eu te falei que esse é um procedimento demorado, que muitos têm, ele fala de uma resposta e ela começa a ter, mas ela é muito sutil. É só quem está fazendo o procedimento que coloca a mão ali no lugar, vê que está nascendo um fiozinho e tal, mas a olho nu a pessoa perceber. E esse cliente chegou para mim e falou assim, uma determinada hora, falou assim: eu não sei se eu continuo. Eu falei: rapaz, você já pagou o procedimento, você tem que continuar fazendo o procedimento para você ver o resultado. Passaram ali, a gente continuou fazendo o procedimento 6 meses. Depois de 6 meses, o que aconteceu? O lugar do cabelo onde tinha uma falha nasceu um cabelo melhor do que o que ele tinha. A falha da barba, ela começou a fechar. Então, e aí começou, e eu falei assim: amigão, e aí? O que a sua mãe tá falando? Ela falou que agora ela tá vendo o resultado. Eu falei: tá vendo? Se você tivesse ido na opinião dela lá inicialmente, você teria parado o procedimento, você teria jogado seu dinheiro fora, estaria falando para todo mundo que eu sou um mau profissional. A gente tem que ter tempo para tudo, não é? A gente tem que ter, não tem jeito. Você passa por isso, eu passo por isso, todos vão passar por isso. Você acha que cirurgião plástico não tem problema também? Cirurgião plástico tem problema com muita frequência. As pessoas acham que vão sair dali com mais 30 centímetros de altura e tudo mais. Isso não acontece. Deixa eu ver aqui o que a Joyce Magalhães está me perguntando aqui. Estou montando minha clínica agora e tinha essa dúvida a respeito de preços. Olha, Joyce, eu vou te dar uma dica aqui. Eu quero que você continue conosco aqui nessa jornada. Tá sendo muito bacana e as perguntas de vocês, elas trabalham muito bem. Eu tenho vídeos no YouTube que ele fala de composição de preço. É sempre bom você ter uma faixa. Joyce, você pode até começar deixando claro para o seu cliente que aquele preço é promocional, tá? Uma dica que eu te dou também é que você faça a conta. E se for possível, não são todos os procedimentos que se encaixam, mas se for possível que você use a ferramenta do Peixe Urbano ou Groupon, tá? Ela vai fazer um trabalho de colocar
nos sites de procura numa posição que dificilmente você fazendo tudo sozinho conseguiria. É claro que não vai ter coisa que você vai falar assim, não, eu estou pagando para ter, porque o peixe urbano geralmente ele te pede um preço mais baixo e ele vai te cobrar 40% do valor que você mandar para ele, entendeu? Mas é uma situação, tá bom? Mas é bom porque ele vai divulgar a sua empresa. Aí a pessoa vem fazer um procedimento, daqui a pouco ela vem e faz outro. Uma boa opção, bacana de você trabalhar, se você gostar, se você tiver essa habilidade, trabalhar com laser. Eu consegui colocar lá atendimentos de toxina com um preço bacana, sem perder muito, e eles fazem uma ótima propaganda do seu estabelecimento. É uma boa, viu, Joyce? Acompanha, faz isso, é legal, tá bom? No Instagram tem pergunta? Deixa eu ver. Ozônio, a Roseli Brito Santos. Boa noite, Roseli, tudo bem? Ela está me perguntando aqui, ozônio é bom para gordura localizada? É, mas quando a gente fala dessa questão da ansiedade aqui, a gente tem que tomar cuidado, viu, Roseli? Porque o ozônio, para tratamento de gordura localizada, você vai precisar de pelo menos 10 sessões, entendeu? Então, muitas vezes o cliente ele não tem essa paciência das 10 sessões. Então, muitas vezes vale a pena você associar o resultado da ozônio com uma hidrolipoclasia, com uma meso de gordura localizada e tudo mais. Então, vale muito a pena você ter esse jogo de cintura. É bom a gente não ficar engessado. Uma das coisas que eu estou insistindo com vocês aqui na jornada é que você tenha flexibilidade, que você use das suas habilidades, dos seus conhecimentos que você tem de procedimentos invasivos, para você oferecer o melhor para o seu cliente. E não esqueça de indicar para ele também um home care, alguma coisa que ele lembre diariamente que ele está fazendo um procedimento com você. Tá bom, Sueli? Ou Roseli, perdão. Então, olha só. Se você tem medo, seja lá de fazer o procedimento, de intercorrências ou de ter problemas, como a gente bem falou aqui, nenhum desse tipo de situação pode te parar. Imaginem só, se todos os profissionais, os nossos colegas que estão aí na linha de frente tratando dessa Covid-19, se eles fossem olhar para o número de casos e de profissionais que morreram na China, na Itália, nos Estados Unidos, até mesmo no próprio Brasil, se eles se intimidassem com isso, você acha que teria alguém tratando dos casos, até nos orientando, trabalhando por nós? Não é? Então é assim, você não pode deixar que um medo ou então uma situação isolada ela te paralise. Você não pode fazer isso. Então, inclusive, uma das nossas tarefas aqui durante essa jornada que a gente está fazendo e falando, que a gente está transformando o problema em solução, é para isso. Para te dar palavras técnicas que te incentive a continuar aonde você está e fazendo melhor. Esse é o nosso objetivo aqui, por isso que todos os dias, às 20h30, nós vamos fazer isso por praticamente um mês. A gente vai trazer temas aqui para trabalhar com você e a gente vai te chamar também nos stories para você colocar aí a sua pergunta a respeito de cada assunto. Deixa eu ver o que a Jaci está falando aqui. Quando eu comecei, eu coloquei nesses sites, mas na época meus colegas nem falavam direito comigo, pois diziam que eu não podia fazer isso. Fui denunciado ao conselho e respondi até um processo. Olha só, Jaci, primeiro que o conselho, o conselho ele não estabelece tabelas de produtos, entendeu?
Você não pode fazer isso para todos os procedimentos. O que eu te falo é assim, você tem que pegar um procedimento ou outro que te dê uma boa margem e que o preço que você consiga colocar no Peixe Urbano ou no Groupon, que ele seja compatível com uma realidade. Por exemplo, quando você pega Groupon e você trabalha com toxina e você trabalha com unidades, 10 unidades, 20 unidades, o preço dele fica muito bom, às vezes até melhor do que aquele que você faz no Botox Day. Se você fizer isso também com Laser Day, também vai te dar uma rentabilidade, porque outras pessoas que você conhece, você vai oferecer, elas vão vir fazer esse tipo de procedimentos, vão conhecer o seu trabalho, a sua clínica, e você vai ter resultado. Mas o conselho, ele não pode te bloquear desse tipo se ele não faz uma tabela também de procedimentos, tá bom? Geralmente quem cuida disso são os sindicatos, não o conselho. É isso que a gente precisa ter com relação à legislação, para a gente conseguir saber com quem falar e como falar, tá bom? O conselho ele poderia te autuar, poderia fazer qualquer coisa com relação a você se você estivesse fugindo da ética, fugindo do cumprimento da legislação, negligenciando ou trazendo algum malefício para o seu cliente, mas não por conta do preço. Se você quiser dar de graça, seu conselho não tem nada a ver com isso, tá bom? Deixa eu ver aqui no Instagram outra pergunta. A Erva Doces tá me perguntando aqui, eu não sei qual que é seu nome, Erva Doce, mas no tratamento de alopecia areata, que é uma doença autoimune, não poderia fazer a intradermoterapia nesse caso? Poderia ser feito o microagulhamento? Olha só, nesse caso você pode usar as duas coisas, tá? Você pode usar ou a mesoterapia ou o microagulhamento e você vai ter resultado. Esse caso que eu contei agora há pouco a respeito do meu cliente, tinha 21 anos, ele estava com uma alopecia areata mesmo, atingia a barba, né, dos dois lados e um orifício bem arredondado aqui na fronte. Então foi microagulhamento que deu esse ótimo resultado. É lógico que aí você também tem que entrar com uma suplementação via oral, por exemplo, ácido fólico, biotina, vitaminas, selênio, magnésio, tudo isso vai trazer um resultado. Não é da noite para o dia, mas vai te trazer resultado. Deixa eu ver, a Eva está me perguntando aqui. Há um preconceito muito grande em relação a esses sites. Olha, eu concordo com você que eu tinha preconceito, mas ultimamente eu tenho partido do princípio assim, olha, eu tenho que testar algumas coisas. E eu só vou falar para você categoricamente se aquilo é bom ou se é ruim depois da minha avaliação. Porque no começo, na minha clínica, um colega me falou assim, não faz isso, que isso é besteira. E eu fiquei 3, 4 anos sem fazer. E depois, com critério, lógico, eu fiz contas. Por isso que eu te falo, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que a gente fala muito a respeito disso. Eu fiz contas para saber se aquilo que ia me sobrar era um bom negócio para mim. E aí eu comecei a ter resultados. Tá? Então, falar até papagaio fala, gente. Na verdade é assim, você tem que testar situações e você tem que ver se serve ou não serve para você. A Zene também falou assim, boa noite Zene. Estou trabalhando com intradermo pressurizado, estou me sentindo insegura. Olha, Zene, deixa eu ver, continua a sua pergunta aqui, peraí. Porque está deixando o rosto de algumas clientes inchado e demora 15 a 30 dias para poder sair a marquinha aonde foi aplicado. Ok. Olha só, Zene, o que eu tenho para te falar aí é o seguinte, o que eu andei avaliando a respeito de canetas, essas canetas tem algumas delas que são muito agressivas. E se você não ajustar volume de aplicação
e substância, você pode ter problema mesmo. Então, o que eu te recomendo é que você entre em contato com o fornecedor da caneta, com a parte de assistência técnica, e fale assim: olha, estou tendo esse ou aquele problema, estou administrando esse volume de produto, o que eu posso corrigir para diminuir esse inchaço e essa demora na resposta. Eu te recomendo isso, porque a gente tem várias marcas no mercado, tá? Algumas elas estão se aprimorando, estão ficando mais agressivas, e aí de repente você tem que diminuir volume para ter menos problema, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta a Eva, tá continuando aqui a conversa, né, Eva? Estou há 2 anos sem muita evolução na área devido à divulgação. Eva, na verdade, muitas vezes você precisa de uma ferramenta como essa, que fica aparecendo, que de bate pronto você está perdendo, mas ela vai te ajudar muito nesse tipo de divulgação. Procure também, eu não sei de onde você é, Eva. Fala aqui pra mim de onde você é, que eu de repente vou te dar uma dica aí. A Simone Macedo: pessoas com hipertensão pode fazer uso de mesoterapia para gordura localizada? Simone, pode, se a pessoa estiver controlada. E também nessas situações eu te recomendo que você verifique a pressão antes de você fazer procedimentos. Evite usar cafeína e oimbina associadas para esse tipo de cliente. Se possível, tire até a cafeína da mescla. Coloque lá saque, coloque pentoxifilina, coloque L-carnitina, benzopirona e vitamina B12, que vai ser uma boa mescla para ela. Eva, que lugar de São Paulo que você está? Zene, é isso, na verdade o que eu procuro falar é em cima de uma experiência prática, porque muita gente fica debatendo essa ou aquela marca. Eu não gosto disso, eu gosto de falar das coisas que eu tive contato e vivência para poder falar. Olha, Eva, eu não sei qual que é a sua profissão e qual que é a área que você escolheu atuar, né? Mas o que você precisa muitas vezes é se lançar um pouquinho mais. Às vezes usar uma revista de bairro, uma revista de região. Precisa fazer esse investimento para que as pessoas saibam que você existe. De repente você precisa fazer um dia de algum procedimento que você tem boa habilidade para fazer, chamar a atenção dessas pessoas e de repente até usar alguém de marketing digital para ajudar você nesse procedimento. Às vezes, eu vou te ser sincero aqui, ó, tudo isso que vocês veem aqui por trás tem meu filho Ítalo fazendo todo esse trabalho de marketing digital. Eu particularmente não tenho tempo nem paciência para isso. Tem que ter alguém que tenha habilidade para isso, não é? Então, mas gente, é assim, não adianta a gente ficar colocando desculpas e não fazer o que a gente tem que fazer. Ou você paga alguém para fazer, ou você aprende e faz. Na verdade, tem um manual enorme do Instagram, tem outro manual enorme do Facebook, tem outro do YouTube e assim vai, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Neila Dourado. Boa noite, Neila. Eu vi que você já entrou algumas vezes, me deu boa noite aí, eu não respondi. Boa noite. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta aí pra gente responder? Hoje foi mais gostoso. Pode soltar o verbo aí, a gente vai respondendo vocês. Respondi pessoas aí no YouTube, respondi aqui no Instagram, e a gente tá oferecendo para vocês essas opções mesmo de ferramenta. A gente sabe que tem muita live rolando, né? Tem muita live rolando, então a gente está usando as 3 plataformas para não ter desculpas. Você só não vê se você não quiser. E amanhã, deixa eu te falar qual que é o tema de amanhã, tá? Amanhã às 20h30 nós vamos estar aqui de novo. O tema de amanhã vai ser insatisfação salarial. Como que a gente vai trabalhar isso?
Porque a grande maioria das pessoas que migraram para estética é porque tinha insatisfação salarial, não estava tendo o reconhecimento que precisava. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso amanhã, tá bom? Não perca. Deixa eu ver o que a Kátia está perguntando aqui. Sobre hidrolipoplasia, seu vídeo sobre a técnica, mas às vezes tenho dúvidas sobre o uso correto do ultrassom da HTM 3 MHz. Olha, Kátia, eu tenho que te falar uma coisa. A particularidade de cada aparelho, vale a pena muito você consultar o setor técnico, porque tem algumas marcas de aparelho que ele já te oferece ali a programação de hidrolipoplasia. Mas eu tenho que te falar o seguinte, ele tem que ser 3 MHz, ele tem que ser uso contínuo, tá bom? Então, ele não pode ser o pulsado, tem que ser de uso contínuo. E geralmente é muito fácil, é o gordura localizada que você seleciona lá, ou simplesmente ultrassom 3 MHz, uso contínuo. Não é para ter dúvida não, é muito simples esse processo. Tá falando que tá gostando das lives, a Neila. Muito obrigado, Neila. Quero saber mais sobre hidrolipo. Olha, gente, a gente tem um volume de produção muito grande. No YouTube, a gente tem um canal lá que tem vários vídeos. A gente posta pelo menos 2 vídeos por semana, com mais de 30 minutos, te falando a respeito de uma técnica. Dá uma passadinha lá e dá uma olhadinha no que a gente já separou para vocês, tá? Hidrolipoplasia é um assunto que tem, se eu não me engano, 2 ou 3 vídeos a respeito disso, tá? Quando vem na Bahia, Neila, vou ter que primeiro esperar liberar os voos, aí eu te conto. Lipocavitação seria interessante fazer antes da meso ou 48 horas depois? Eu acho interessante fazer e depois das 48 horas, se você fizer uma aplicação localizada. Deixa eu ver aqui no YouTube a outra pergunta. Tô acabando meu tempo aqui, eu vou responder mais uma aqui para finalizar. Professor, você indica algum modelo de radiofrequência? É difícil essas indicações, né? Porque muitas vezes a gente fala de marcas, de modelos, e isso pode ser um pouco tendencioso. Eu pesquisei várias e eu comprei para mim uma da Tony Derme, que é Face, custo-benefício bastante legal. Procure as meninas lá da Tony Derme, fala que eu indiquei e elas vão te dar uma atenção especial. Eu gostei muito do treinamento que me deram, das orientações que me deram, do suporte técnico. Não é a mais barata, mas foi a que me trouxe mais segurança e tem me dado muito resultado. É uma grande aliada minha aqui no meu dia a dia. Eu também gosto muito de hidrolipoplasia, Zene. Pessoal, só vou te falar a respeito do nosso grupo no Telegram. A gente está com um grupo no Telegram, está sendo postado aqui para vocês, né? No YouTube já está lá postado, que é Prof. Nilson Pita, tudo junto. Você baixou o Telegram, colocou lá Prof. Nilson Pita, você vai conseguir identificar o nosso grupo. Entra lá, a gente publica conteúdos, eu deixo um assunto para vocês lá todo dia, dou uma palavra para vocês. A gente faz algumas pesquisas lá dentro, a gente quer saber a respeito do que você quer saber, a respeito da sua dúvida, se é isso ou se é aquilo. Então vale muito a pena você fazer parte desse nosso grupo no Telegram. Por que o Telegram? Porque o Telegram a gente acumula as informações. Por exemplo, se você entrar no grupo do Telegram hoje, tudo que eu já publiquei nesse grupo, você vai ter acesso. Não é como no WhatsApp, que você só passa a ter acesso a partir do momento que você entra. Outra vantagem, eu consigo colocar 250 mil pessoas num grupo de Telegram. Não preciso ficar fazendo vários grupos, tá bom?